Bem-vindos ao Minuto Escola desta semana e hoje nós estamos estreando aqui num cenário novo, num ambiente diferente. Aqui na TVC Canal 21, quero agradecer desde já meu amigo Valdivino Bittencourt e toda a equipe da TVC TV Gazeta. Hoje é para um bate-papo super bacana, ao meu lado Juliana Severiano, ao outro lado Beatriz. Beatriz, hoje nós teremos mudanças, né? Isso mesmo, Bruno. Na apresentação do Minuto Escola. Hoje vai ser um pouco diferente, a gente está aqui com a Ju e com o Bruno. E hoje eu não quero falar com o Bruno, entrevistador, tudo mais. Eu quero falar com o Bruno, esposo da Juliana, Juliana, esposa do Bruno, diretores e mantenedores do Colégio Severiano. E hoje eu que vou conduzir a nossa entrevista, vocês vão ser nossos convidados, pode ser? Pode ser, eu topo. Vamos lá. Nós vamos falar sobre o que hoje? Bom, vou começar me apresentando. Eu sou a Beatriz, eu sou comunicadora e eu trabalho no Colégio Severiano. E hoje eu quero falar sobre isso, sobre o colégio, sobre a história do colégio e sobre um pouco da história de vocês, porque faz parte do colégio. Podemos falar de sonhos também? Com certeza, né? Então vai, Com hoje certeza. você Falar é um pouquinho condutora. da trajetória, né? A trajetória. Isso, da trajetória. É bom perfeito. sempre lembrar. O colégio, ele existe há 16 anos, certo? Sim, Sim. bastante tempo, né? Bastante É tempo. bastante A gente tempo. nem viu passando. Esse ano, na verdade, estamos completando 16 anos em Araçatuba. Legal. E o colégio, ele desde sempre foi um sonho, como vocês falaram. E eu quero saber um pouco mais do começo desse sonho. Como que foi esse começo? Porque o colégio ele é um colégio diferente, assim, é um colégio diferenciado em tudo que faz. A culpa de todo mundo foi dela, tá? A culpa A de ideia tudo foi dela. A ideia, Na verdade, não. a gente foi tentar unir, né, o que eu tinha de especial e o que ele tinha de especial. O meu era a pedagogia e o dele era administração. Então, esse empreendedorismo, junto com a pedagogia, surgiu o Colégio Severiano. Você dava aula, né, na escola? Sim, eu né, dei antiga aula, manancial. eu fui estagiária em creche, e antes de tudo acontecer, né? Sim. Então foi um começo bem desafiador, né? Muito Um certo desafiador. dia eu cheguei na Ju, ela era professora da antiga escola manancial. Isso bem novinha, né? Eu tinha 18 anos. 18 anos na época. E aí quando eu fiz 19, foi a ideia, né, Bruno? Ela chegou em casa um dia falando, fiquei sabendo que a escola que eu trabalho vai ser vendida. Falei, eu vou comprar. Ela, bem assim, natural, né? Não, na verdade eu falei assim, a gente poderia comprar, não pensando que ele fosse levar a sério, mas ele Só um levou. comentário. Era A um gente comentário podia ir, solto. podia fazer. Falei, tinha tanto Comprar. potencial, né? Era tanto nossa vontade, assim, Legal. nosso jeito, mas Porque eu sempre quis ter um negócio próprio, né? E ela na área da pedagogia. Aí quando ela menos esperou, eu já tinha falado com o pastor, cheguei nela e falei, estou negociando. Ah, legal. Isso você falou com o pastor, me lembrou uma coisa. A gente falou do colégio O pastor ser que era o diferente. dono da escola na época, né? Tá. Legal. E aí o colégio ele começou e até hoje ele é um colégio cristão. sim, ele é confessionado cristão, até mesmo porque isso era uma identidade minha e do Bruno, ser cristão, e a gente queria trabalhar algo que a gente acreditasse com os nossos princípios, e a gente começou o colégio como um colégio cristão. Era um A sonho. ideia, quando nós adquirimos a antiga Manancial, era não trazer mais uma instituição de ensino na cidade, que já haviam várias, né? Sim, mas trazer um conceito, Trazer né? um conceito diferente, um conceito cristão, né? Um mundo totalmente deturpado, tudo às avessas, né? Então a gente queria resgatar na escola aquele ambiente de valorização familiar, Sim. respeito, honra, pai, mãe, né? E foi onde surgiu essa ideia dessa escola. Legal. E assim, e para o público que está assistindo, como eu disse, eu faço parte do Colégio Severiano. E como uma boa marqueteira, eu não podia deixar de falar. O colégio ele foi o primeiro colégio por princípios aqui da cidade. É uma metodologia, né, que Sim. abrange, acho que, em tudo, né? Desde a entrada até a saída. Os princípios bíblicos são uma metodologia ativa. Então, não é todo colégio cristão que é por princípio bíblico. Então, os princípios bíblicos são 7, e dentro desses 7 princípios é uma forma de educar e até de envolver os conteúdos. Alguns conteúdos são envolvidos dessa forma. Então, é uma metodologia mesmo, assim, ela tem método, ela tem forma de acontecer, de começo, meio e fim. Pouquíssimas escolas trabalham com a metodologia dos 7 princípios, né? E eu tenho orgulho de falar que nós fomos os pioneiros na cidade, né? A implantar essa metodologia.
Então, um colégio cristão, confessionado cristão, com a metodologia dos princípios. E aí a gente, dos princípios, assim, para o pessoal ter uma ideia, é valorização, amor, união, aliança, né? União, mesma coisa. Autogoverno, soberania, individualidade. E cada um desses carrega um arquétipo assim gigante, né? Uma gama gigante do que dá para você trabalhar num ser humano. E o legal é que não é usado, né, em uma aula específica. Não, é uma forma de pensar, de enxergar. Isso. De educar, né, no teve, dia a dia com as crianças. Durante os dias mesmo, a gente teve a Páscoa, então teve uma arrecadação solidária por conta do princípio da aliança, olhar para o próximo, Sim. né? É perfeito. Sim. Isso também é trabalhado no dia a dia com as crianças, né? Você brigou com seu amiguinho, quebrou o princípio da aliança com seu amigo, né? Quando responde para o pai e para a mãe, quebrou a aliança, então eles mesmos já vão... E a aliança tem que ser restabelecida, né? Porque alianças, elas não foram feitas para serem quebradas. E no mundo de hoje, é muito normal, as pessoas simplesmente quebram as alianças, quebram os compromissos, não vão até o fim das coisas, dos seus relacionamentos. Então, ter mais essa persistência, nesse caso de ter aliança com o outro, respeitar, ter essa questão de responsabilidade afetiva... Tudo isso está englobado, né? Então, no trabalha princípio. sempre em tudo. Isso aí é algo muito legal, e algo muito legal que os alunos participam, os professores participam, os funcionários participam e as famílias participam. Eu acho que isso traz muita família para dentro da escola. Sim. Assim, eu vejo as fotos antigas do colégio, às vezes eu vou procurar alguma coisa que já aconteceu, como que era, para ver mesmo, para fazer novas publicações, assim. E aí eu vejo, por exemplo, há muitos anos atrás, sei lá, acho que em 2009, 2010, sei lá, por aí, assim, concurso de engenhoca e tá o pai e o filho lá, sabe, essas coisas, a família dentro da escola. E acho que os princípios, eles trazem muito isso, né? Antes da robótica, ela virar, assim, uma febre, uma sensação, um modismo, algo na escola, assim, dessa natureza, a gente já trabalhava com as oficinas, né, de projetos sustentáveis, usando usando matéria-prima, sucata, papelão, né? Exato. Tem acho que um vídeo, uma foto de um Engenhoca. aluninho que ele tá tipo um carro, aí o pai dele fala alguma coisa, aí ele vira um carro, robô, transforma, sim. Transformers. E eles vibravam, tinha chuva de papel, né? Era todo um campeonato para poder quem fizesse a melhor engenhoca, mais elaborada, mas levava. Então, tinha que ser feito em família, era uma condição. E aí nós tínhamos um personagem, né, para esse projeto, do concurso de engenhoca, pais e filhos se chamavam, né? Então eles confeccionavam com a família, né, que é um tipo de robótica, gente. Às vezes quando a gente fala de robótica, né, as pessoas entendem só como o tecnológico, digital. Não, é medir, calcular, medir, pensar, envolve exatamente. arte, envolve matemática, envolve criatividade. Então, Muita a robótica coisa. Começa desde aí. E na época era a ferramenta que nós tínhamos em mãos, né? Isso aí era quando que era essa época? Isso é 2009, 2010, 2010. mais ou menos, né? Gente, eu tinha 9 anos. Eu tinha 23, 24, velho. Ah, vocês nem vêm, porque assim, eu comecei a empreender muito cedo. Faz 16 anos que tá empreendendo, já são 2 senhores. Sim, É, eu já tenho tô com 33 cabelo branco, anos, viu? mas tudo bem, não ligo, porque o importante é estar vivo e com saúde, né, gente? É verdade. É ao mesmo tempo empreendendo que você tinha de idade O antes. pessoal nessa época chegava na escola e falava, eu quero falar com o dono da escola. Aí saía eu lá, né? Imagina. Hoje eu já sou novão, assim. Era a escola dos Era a meninos. escola dos meninos. Aí saía eu, seu pai, por favor. Aí, não. Sou eu mesmo. Meu pai faleceu, infelizmente, em 2007, né? Ué, quem que é o dono da escola? Eu mesmo. Aí, E a né, dona? ficava Vocês não aquela são alunos, não? Mas assim, é tudo muito engraçado. Voltando lá, né? Na engenhoca. Aí nós tínhamos um personagem, Bia, que era o engenhoco. Claro, tinha Adivinha? personagem, sempre com personagem. Sempre tá? envolvendo todos os funcionários e os que gostam, Adivinha né? quem era o engenhoco? O tio Mirim. O tio Mirim, Isso. claro, gente. Pra quem não conhece, o tio Mirim é um personagem incrível da escola, assim, que tem uma história gigante conosco. Fora que ele não envelhece, né? Não, o tio Mirim tá na escola. Acho que antes da escola existir, já existia o tio Mirim. Já existia, vixe. Nós temos altas aventuras, eu e ele, né?
Às vezes chovia e lá na frente enchia tudo, aí eu pegava um rodo gigante, ele pegava outro, ele tirava água que queria Tudo entrar. junto. Isso na época, na 15 de novembro, né? Era a primeira escola nossa e aconteceram muitas coisas. E aí... Trio ele se- elétrico, ele se vestia de patati patatá, lembra? No Festival das Engenhocas, ele se vestia de engenhoco. Engenhoco, Que era uma fantasia também. Sim. Isso. Gente, legal. E é legal de ver assim, as engenhocas, elas foram há 10 anos atrás e hoje o colégio, assim, o grupo tem um material de robótica próprio que outros colégios usam com o nosso DNA, com a nossa cara. Como assim, igual vocês falaram, 2 meninos e hoje tem o próprio material, o colégio, sabe? Nós vemos Avançou tanto. toda necessidade tem que gerar estratégia, né? E a necessidade de ter um livro que se encaixasse realmente com tudo isso que a gente acredita, junto com o empreendedorismo e com a robótica. Então, vou deixar o Bruno falar mais um pouquinho, que ele é o principal, né? Ele é o pioneiro nesse projeto. O nosso projeto de empreendedorismo, ele começou realmente, de fato, ele começou em 2010, né? Que a gente já queria trazer modelo americano, né? De educação. Então, a gente já pensava, não, mas por que a criança tem que ficar engessada em matemática, português e ciências, né? Por que não ensinar eles desde cedo a saber a importância do dinheiro, valorizar o dinheiro e mais do que isso, saber que o dinheiro foi feito para servir. Aí entra o princípio do autogoverno também, né? De você se governar, você governar o dinheiro, de você vir para a governança. O dinheiro nos servir, não o Não a gente contrário, servir né? o Não a gente dinheiro. servir o Sim. dinheiro. A importância de ser e não ter, né? Entra em tudo isso. Mas, ao mesmo tempo, valorizar, né? E também trabalhar a questão empreendedora. Porque a gente já percebia lá atrás que os adultos da época não sabiam tomar decisão, não sabiam resolver problemas difíceis, né? Empreender não é só abrir um negócio, tá, gente? Não. Empreender você mesmo, empreender a sua própria carreira, empreender seus projetos, seus sonhos, seu casamento, Sim. sua família, né? Tudo isso faz parte de um grande empreendimento. E a gente percebia, né? As famílias, a gente na época trabalhava na igreja, tinha célula, né? Ministério. E a gente percebia que as pessoas tinham muita dificuldade em resolver conflitos. Resolver né? problemas. Causam Resolver mais problemas do que E resolvem. lidar no com geral. pessoas. né? Exatamente. Então aí foi onde surgiu, vamos ensinar nossos alunos desde cedo a finanças, ao empreendedorismo. A ter um comportamento mais positivo, ter um né? Em comportamento relação à mais- vida. Aí foi onde nós começamos a romper com o modelo tradicional de ensino, dentro da cidade de Araçatuba. A gente percebia que era muito encaixotado, sabe? Aquilo, mesmo as escolas particulares. Sem perder de vista o ensino e sem perder de vista uma forma de bolo aí, né? E sem perder de vista a questão de vestibular, né? de passar no vestibular, de ter resultado. Sim. Então, tudo isso sendo trabalhado ao mesmo tempo. Algo que o Bruno sempre fala é que isso é o básico, né? O aluno saber Sim. fazer uma prova, Sim. saber escrever, Sim. interpretar uma questão, ter esses conhecimentos. Isso é o mínimo indispensável E de uma principalmente de escola. uma escola particular. Vai né? estar Onde investindo, tá né? investindo. O mínimo que ele quer, O mínimo espera, indispensável. é o aluno chegar lá na frente, prestar um vestibular e passar. Gente. Eu Ah, não eu quero vejo isso como ser- diferença, Aham. entendeu? Eu acho que a diferença é o que a escola incrementa, né? É o que a escola tira da caixa. É o cidadão que sai de lá. É o cidadão que É sai formar uma pessoa para a vida mesmo, assim, não só para entrar numa faculdade, mas para a vida, para viver, para ser uma pessoa Grande compassiva. parte disso tá com a família? Tá com a família. Tá com os pais? Tá com os pais. Mas grande parte desse tempo, né? O tempo é muito importante, eles estão conosco. Sim. Passar Então, grande parte do dia, né? Grande É parte porque do essa dia. criança sai da família e vai para onde? Pra escola. Sim. escola. Então não tem como a escola também ser isenta. Nós temos Não alunos que passam 10 horas com a gente, 11 horas, né? Período integral, no caso. Então, não dá para, como a Ju falou, ser isento. É uma parceria da escola e da família, mas tem tudo isso. E acho isso incrível no colégio, a gente entender a individualidade do aluno, né? Sim. Eles tem muitas formas de aprender, várias maneiras de aprender, e saber que alguns vão aprender realmente na aula, no dia a dia, anotando, Através outros... dessas várias formas e maneiras foi onde surgiu a Sever, né? Que é o nosso Que é uma sistema de solução. ensino. Sim. Que aí nós já fomos escrevendo. A escola foi um laboratório. E o fomos legal escrevendo. também é que a gente traz tudo isso, mas e respeitando o princípio da individualidade que está lá, né, nos 7 princípios. Sem desrespeitar a crença de ninguém. Então, não somos uma escola religiosa, apesar de trabalharmos por princípios.
né? Somos uma escola que tenta acolher a todos, né? Que Nosso está maior exemplo é disposto Cristo, para o né? outro. O exemplo é Cristo e qualquer pai que tiver pelo menos Cristo como uma história, né? Ele vai entender o que está sendo falado ali. Então, não é difícil para ninguém, não é imposto, não é você impor uma religião sobre ninguém, não é você ficar fazendo culto dentro da escola, não é sobre isso. São metodologias realmente ativas dentro da educação que desenvolve o ser humano em um todo. Isso. Sim. Aliás, o princípio da individualidade, a gente trabalha as diferenças. Você pensa de um jeito, fulano pensa de outro jeito. Vamos respeitar as diferentes linhas de pensamentos, né? Faz parte da nossa missão, inclusive. Sim, está na nossa missão. É. E, inclusive, entender um ser humano que é individual, mas ele está vivendo num mundo coletivo, né? Então, como é isso? Como que isso funciona? Eu tenho minha individualidade, eu tenho minhas características, mas o outro também tem. E eu estou vivendo nessa sociedade, e eu estou vivendo com esse outro. Às vezes na mesma né? sala, numa Na carteira do mesma lado. sala, às vezes até um embate diretamente assim com o professor, que me lembra alguma coisa que não é tão legal, de alguma coisa que eu vivenciei na minha vida. Então, o que a gente orienta? Vamos conversar, sempre em diálogo, né? Sempre ajustando, claro, se o professor tiver em algum momento também alguma dificuldade de lidar com aquele aluno, então vamos, né, vendo forma, sem punir ninguém e tentando sempre desafiar. O seu desafio é Sabia? conquistar esse aluno. A mulher que é capaz de calar a minha voz. Ah. Tão linda ela falando. Gente, só a Juliana pro Bruno parar e ficar Eu assim. parar e ficar assim olhando. Mas Você viu ontem na reunião, né? Não, a Juliana falou, ele para e vai escutar. É a Esse voz da quando eu sabedoria, né, Bruno? É a voz da sabedoria. Tá certo. E a Juliana acabou falando disso de ser desafiador. Eu lembrei de um momento que foi muito desafiador, assim. Quando eu entrei no colégio, a gente estava passando por isso, estava finalizando. Foi um momento da pandemia, né? Hoje a gente olha, fazem alguns anos já. Mas foi muito desafiador. Foi o momento que o colégio mais cresceu. Foi. Foi. E quando o Bruno chegou em casa, que eu estava vendo as notícias na TV, eu falei assim, a gente vai começar as aulas online e a gente vai fechar o colégio. E ele falou, mas como a gente vai fazer isso? Eu falei, eu não sei. É pra gente fechar o colégio. Quase E a gente foi, Sim. acho que se não o primeiro, um dos primeiros colégios a fechar para a pandemia e a ter as respostas mais rápidas. Foi. Que hoje a Porque gente olha, assim, o colégio fechou normal. Mas na época, acho que, vai fechar 10 dias. Era algo, a gente não sabia A gente da não proporção sabia da que proporção. tinha, né? O que aconteceu, Bia? A gente já vinha surfando na onda da tecnologia, a tecnologia como ferramenta, tá? Ativa, né, no processo do ensino. E foi uma tendência, assim, que a gente veio ascendendo antes de realmente precisar. Porque teve uma reunião que eu me lembro que eu e o Bruno chegamos, a gente falou assim, a gente não está usando totalmente as nossas plataformas online. E a gente pegou uma pessoa e colocou essa meta para essa pessoa. E falou, olha, você está aqui para poder fazer isso acontecer. E essa pessoa focou nisso. Então, todos os alunos, bem antes da pandemia, porque a gente já viu que era uma tendência. E, de repente, na pandemia, essa tendência se exponenciou. Né? Ela aumentou, se tornou a regra. Né? O que era exceção, o que era um plus para a escola, se tornou a regra. E, nesse momento, foi quando a gente percebeu que a gente estava realmente preparado para lidar com isso. O nosso aluno, Graças a ele Deus. Tinha aula presencial, mas em casa ele já usava plataformas. Então, ele já tinha aula online também, né? Como complementação ao estudo. Então, ele fazia atividades na escola e também fazia em casa. Tudo isso acabou facilitando. Foi onde muitas escolas não conseguiram reagir, né, nesse momento de pandemia e acabaram utilizando um modelo muito tradicional e acabaram perdendo alunos por não estarem preparados para essa tendência, né, de mercado. Ou pelo menos, se não estivesse preparadas, se preparando rapidamente. Né? E é isso que a gente acabou de falar, que a gente prepara o aluno para ser, para solucionar problemas. E agora, o colégio vai ter que fechar. O que a gente vai fazer? Não vai ter aula? Não, tem uma solução, né? Sim. Então, acho que isso é o que o colégio realmente é.
a gente não só fala, assim, é o que a gente vive mesmo. Sim. Assim, eu sou uma funcionária lá dentro, assim, e a gente vive isso todos os dias, a gente aprende muito a sonhar, a crescer no colégio, na vida pessoal, e isso os alunos também sentem, A voar, né? né? Ah, que legal. Olha nosso personagem, né? A águia. A nunca, a alçando não voos parar. mais altos, É não isso. parar. A Isso mesmo. estudar mais. A gente Buscar. estava falando ontem sobre fazer cursos, sobre buscar outras ferramentas. E acho que isso é o colégio. É um colégio que não para. Tem até um slogan antigo que a gente falava isso, né? Era que o não Judá para. não para, lembra? E antigamente a gente tinha um outro mascote, que era o leão, e ele contou muito com aquele momento que a gente estava vivendo, em ser desafiador, em ir para cima e tal. Mas aí depois a gente olhou para a águia e viu que o arquétipo dela para o momento atual, ele é mais para nós. Então ele já trabalha mais uma visão de longe, uma visão ampla, né, e uma questão mais sábia, trazendo mais sabedoria. Então, é mais ou menos esse momento de vida, depois de ter passado por tantas coisas, a gente, de fato, agora a gente pensa que é a águia. Ó, resumindo, a gente começou lá na 15 de novembro, Aham. visualizamos uma escola maior na época, que era um casarão antigo, né? Ficava no centro da cidade. Reformamos, derrubamos, os proprietários facilitou nisso, né? Facilitaram. Eles facilitaram, eles falaram, ó, pode fazer o que vocês quiserem. Transformamos esse casarão em um colégio que ficou pequeno para nós. Surgiu a oportunidade de ir para Carlos Gomes, que graças a Deus está pequeno de novo. Para Sarjob, né, agora. Desculpa, para Sarjob. Sarjob. Que também ficou pequeno. E agora chegou o momento da águia bater asa, né? A águia vai bater asa, gente. De novo. A estrutura, hoje a gente estava com o arquiteto, a estrutura para onde a gente está indo é monstra, é maravilhosa, é um É sonho. premium, E tudo que os nossos alunos merecem, tudo que eles nós merecem. teremos lá. Que legal. conforto, né? Salas para tudo, Sim, impecável, uma estrutura impecável. impecável. Gente, é um tempo diferente, um tempo de realizar, né? Assim, Sim. passamos por tantas coisas e É chegado o tempo. é chegado o tempo, assim. Acho que Deus sabe de todas as coisas. Ele sempre abriu as portas que tinha que abrir, fechou as portas que tinha que fechar. E no tempo certo, Sim. as coisas vão E acontecendo. sempre forjados no fogo por Deus, né? Sempre forjados. No assim. amor, No por amor. Deus, respeito, como que é? E na verdade. Respeito. Amor, respeito e verdade. E verdade. Né? Esse é o Esse é o lema nosso lema, desse ano, que a gente começou a bater em cima desse ano. É o lema da Escola de Paz. E esses são tantos projetos, né? É muita É coisa. muita coisa. É E que é a um escola lema é que assim, a gente, gente quer assim. bater, né? Tanto na educação dos nossos alunos, quanto para os pais, para educarem os alunos, quanto para nós com os nossos pais, quanto para nós, né, com os nossos funcionários, como com todos. Amor, respeito e verdade sempre. Eu acho que com essas 3 palavras a gente pode finalizar Sim. com amor, respeito e verdade. Tem alguma coisa mais para falar, Bruno, que você quer acrescentar nessa entrevista hoje? Gente, eu adorei Legal. falar, assim, Ah. conduzir a entrevista. Bom, eu acho Pode que só para complementar, porque é um pouquinho da nossa história, que assim, eu sou a idealizadora, sempre muitas ideias, o Bruno também tem, mas ele é mais o realizador, né? Então, assim, o que eu não tenho, ele tem. E a gente trabalha em parceria nisso, por isso que tem dado certo. Eu acho que o principal, né, em tudo na vida, é a disciplina. E eu aprendo muito com ele, viu? Assim, a gente tem que usar ferramentas para conseguir essa disciplina. Então, disciplina desde, marquei uma reunião às 10, eu vou estar às 10. Disciplina, se eu marquei de ligar para uma pessoa às 17 E ele é assim horas, eu vou marcar sempre. às Quando a 17 escola horas. tinha 20 alunos, ele falava com as pessoas já o que aconteceria, que está acontecendo hoje, como se a escola tivesse diversos funcionários, diversos alunos, ele já As pessoas não agia dessa acreditaram, forma. lembra? Os primeiros colaboradores que a gente tinha, quando eu reuni a primeira vez, falei, nós vamos voar, nós vamos não sei o quê, nós vamos ser uma que das esse menino maiores tá escolas falando? de Araçatuba. Elas, o quê? Sim. O que ele está falando? Tanto que daquela época não ficou nenhuma das primeiras, né? Uhum. Aí depois foram entrando outros colaboradores. Aí né? eu queria assim deixar uma dica para quem está assistindo, se você tem vontade de empreender, empreenda. Se você tem, né, vontade de fazer, realiza, desbloqueia, vai, faz. Quanto mais cedo você chegar, mais cedo você vai errar, vai acertar, vai podar as arestas e mais cedo vai dar certo para você. E fora que eu sempre falo que a maturidade, ela vem na velocidade da luz, assim, quando você quer.
né? Quando você corre atrás, quando você quer aprender, quando a tua intenção é boa. Por mais que você tenha erros, isso não pode parar. Porque se a tua intenção for boa, você vai chegar. E a hora de começar a empreender é agora, gente. É agora. A hora de empreender é agora. Ah, mas eu não tenho minha empresa. Empreende onde você estiver, né? Na empresa que você trabalha, na sua função, no seu cargo, porque isso vai fazer a diferença na sua vida. E sempre amor, respeito e verdade. Verdade. Amor, respeito e verdade. É isso aí, gente. Muito bom estar aqui com vocês. É um prazer falar com vocês. E eu acho que eu tenho que deixar finalizar o programa o dono do programa. Então, o Bruno pode terminar. Ô, Bia, eu quero te agradecer, dizer que você é maravilhosa. Quero dizer que a minha esposa, além de linda, inteligente, é fenomenal. Né? Sempre a gente está aprendendo agora, né? Amadurecendo. Até nas conversas, porque antigamente era um queria falar, outro queria falar, mas agora estamos no caminho, né? A gente está tentando se planejar antes, né, de começar. É verdade. E eu queria agradecer a todos vocês que estão nos assistindo, seja pelo YouTube, seja pela TVC Canal 21, que está sendo retransmitido em 14 cidades da nossa região, e dizer para você que é sempre um prazer ter vocês aqui com a gente, você pai, você mãe, onde você estiver, que isso possa de alguma forma, que essa mensagem possa florescer nos seus corações, né? E muito obrigado por nos assistir, o maior podcast da região educacional, né? Eu sou Bruno Souza, empreendedor e educador para o Minuto Escola da Semana.